Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 31 de maio de 2019. Fale com o Debate 93, 2461-0093. E-mail, debate@radio93.com.br. Facebook, Rádio 93 FM. Site, www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Já estamos transmitindo aqui no Facebook da 93 FM, tá no Face, corre pro Facebook da 93 FM, é um privilégio enorme ter você com a gente aqui também, acompanhando as nossas imagens aqui no nosso estúdio da 93, conhecendo os nossos queridos debatedores e também o time do Debate 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, um tchauzinho pra turma do Face, lembrando que 96803-8319 é o WhatsApp, e pelo WhatsApp você participa, além de dar a sua opinião no programa de hoje, você manda pra gente o aniversário do seu pastor, o aniversário da sua pastora, ou da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso estes não sejam pastores. Como hoje é sexta-feira, você vai mandar os aniversariantes de hoje, sexta, e os de amanhã, sábado. Aqui ao final nós iremos orar por eles. Aproveita também, manda pra gente se é aniversário da sua igreja, tá fazendo aniversário hoje a sua igreja, tá fazendo aniversário amanhã, quantos anos a igreja está fazendo? Manda pra gente que a gente vai orar. E se for aniversário da sua cidade também. Muito bem, minha gente. Eu quero convidar você a participar com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. Você participa comigo também pelo nosso WhatsApp 96803-8319. Você que tá aí no Facebook, corre pro Facebook da 93 FM. Acompanhe com imagens do nosso debate. Aqui a audiência só subindo, só subindo. Muito obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, olha aí, tema 01 do programa de hoje, a Bíblia fala em Filipenses 4, versículo 7, que a paz que vem de Deus excede todo o entendimento e guarda corações e pensamentos em Jesus. Mas como se alcança essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso reflete na nossa vida. A falta de paz é sinal da ausência de Deus. Como ser alguém que proporciona paz aos outros? Eu queria desafiar você, ouvinte, a compartilhar esta live, porque quando a gente está falando de paz, nós estamos falando assim, todo mundo precisa, todo mundo quer, mas nem todo mundo sabe o caminho para alcançar essa paz. E nós vamos estar falando sobre esse assunto. Tem muita gente ansiosa, nervosa, preocupada, inquieta, agressiva, brava, porque está faltando um pouquinho dessa paz. A gente viu aqui no texto bíblico que essa paz é uma paz de Deus. Então, como é que Deus nos concede essa paz? Como é que nós alcançamos isso? É um esforço humano, é uma graça divina, tem a ver com meditação, tem a ver com ficar calado, tem a ver com o quê, minha gente? É música lenta, é sentar de pernas cruzadas. Eu quero saber aqui o que pensam os nossos debatedores sobre esse assunto, e você pode me ajudar também a compartilhando. Como é que você, apesar de ter uma vida inquieta, ansiosa, uma vida agitada, intensa, Deus concedeu a você essa paz? Como foi a sua experiência? São 11h06 aqui no nosso Debate 93 de hoje. Vou dar bom dia aqui para o pastor Holdson Buleia. Pastor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93. Que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? É uma questão um tanto complexa, porque as pessoas acabam confundindo ou colocando no mesmo bojo o que elas entendem como paz. Então, a paz acaba sendo uma única coisa, e nós vemos nas escrituras que existem diferentes tipos de paz. O próprio Jesus diz: eu deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Isso significa que existe uma paz convencionada no mundo, mas existe uma paz que vem de Deus. E eu espero um pouco mais pra frente poder discorrer mais sobre esse tema. Pra frente é hoje ainda. Pra frente não, é hoje. O senhor falou pra frente, pode ser na semana que vem? Não, vou entregar essa paz logo. Vamos ouvir a nossa menina da mesa de hoje, Eveline Ventura. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores e aos ouvintes. Eu acredito que, como o pastor, falou aqui muito sabiamente, existe uma paz convencional do mundo e a paz que Deus dá. Essa paz que Deus dá é aquela que, como diz Isaías, em capítulo 26:3, que conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós estamos com a nossa mente ligada no Senhor, nós desfrutamos dessa paz que só Deus nos dá. Muito bem, quero ouvir também a opinião do querido pastor Fábio Serafim. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, meu amigo JR, meus amigos aqui da mesa e todos os ouvintes e telespectadores também que estão com a gente aqui. Que bom estar aqui mais uma vez. Esse tema é muito bom, oportuno, eu acho que ele faz parte da vida de todo mundo, que seja crente ou não seja crente. Em algum momento você vai ter alguns momentos com falta de paz ou questionar a paz. Eu acho que para a gente poder entender esse versículo, e eu acho que o pastor Generoso depois vai, pelo que a gente conversou ali, ele já vai aproveitar isso, mas a gente tem que ir no versículo anterior, JR, senão a gente vai se perder. É a questão da contextualidade. O versículo 6 fala: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo entendimento e guardará o seu coração somente em Cristo Jesus. Existe uma paz que foi destinada para todos aqueles que conhecem a Jesus. Seguir o curso da sua vida é um curso de problemas, de dificuldades, mas quando nós temos comunhão e vivemos plenamente na vontade de Deus, conseguimos, no meio do vendaval e do tufão e do furacão, ter um tipo de paz que a sociedade não explica, que a ciência não explica, que a metodologia não explica. Ela vem de Deus, por isso precisamos viver uma vida com Deus. Pastor Paulo Afonso Generoso, bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 na Rádio 93 FM. Bom dia, JR, bom dia também aos colegas debatedores e ao povo de Deus, ligado na 93. Que Deus nos abençoe nesta manhã. JR, a minha primeira preocupação é o texto que foi citado pelo ouvinte, ele, fora do contexto, ele se perde. Então, todos nós buscamos a paz, todos nós queremos a paz. Existem 3 resultados básicos da salvação. Primeiro é comunhão, que a Bíblia diz que fiel é Deus que nos chamou para isso. O segundo resultado, além da comunhão, é o serviço, que Deus nos chamou também para sermos pregadores do Evangelho. E o terceiro resultado é paz. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículo 1, ele diz: temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um resultado da salvação. Só que essa paz aqui é uma paz espiritual, uma paz de sobremodo poderosa em Deus para nos livrar das ansiedades, das inquietações e dos estresses. Sem a gente entender qual é a base do texto para chegar a essa paz, a gente vai pegar esse texto isolado e vai achar que essa paz será dada de uma forma natural, guardada, e a gente nem vai entender o guardada, e vamos trabalhar em cima desse ponto. Eu aconselho ao ouvinte pegar esse texto e analisar, como foi dito aqui pelo pastor Fábio, o contexto. Paulo vai dizer quais são as maneiras da gente alcançá-la. Regozijai-vos sempre no Senhor. Ele diz: seja a vossa amabilidade, a vossa moderação, a sua paciência, conhecido de todos. E ele diz: perto está o Senhor. Quando ele fala perto está o Senhor, quer dizer, o Senhor está com você. O Senhor está junto com você. Então, não esteja inquietos por coisa alguma. Quando ele fala isso é uma ordem para a gente poder entender. Se a gente quiser a paz, não esteja inquieto. Ele está direcionando isso para os irmãos da igreja de Filipos. Então ele diz: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica em ações de graça. Então, como eu vou alcançar essa paz? Mediante oração, a súplica e ações de graça, sem percorrer este caminho que Paulo
preestabelece, antes de citar o versículo 7, a gente fica pegando esse texto isolado achando que isso é um automático de Deus. Eu quero uma paz, pá, vem uma paz. Não, todos nós já temos paz. Agora, existem vários tipos de paz na Bíblia. Tem até uma chamada paz relacional, tem a paz impossível e tem a paz também que não se pode obter. A paz impossível. Por quê? Porque a Bíblia diz, se for possível, tenha paz com todos. Então, nem sempre é possível. Então, nesse sentido, para encerrar aqui, meu querido J.R., a paz que excede a todo entendimento guardará. Nesse caso aqui, usa-se uma palavra militar, o seguinte, quando nós recebemos a paz, há uma contínua ação desta paz e nos manter ali, longe da inquietação, mesmo com ela, longe da perturbação, mesmo com ela, porque a paz vai nos tranquilizar no meio de uma densa tempestade. Muito bem, eu quero convidar os nossos queridos ouvintes a caminharem conosco nas Escrituras e quero lembrá-los do seguinte. A nossa vida cristã, ela é conduzida pela palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, nós corremos muitos riscos de ouvirmos coisas boas, mas não bíblicas e até antibíblicas. Por isso que quando nós trazemos os temas que são encaminhados pelos nossos ouvintes, o nosso cuidado e zelo dos nossos debatedores e da nossa equipe é de trazer o texto bíblico para a gente refletir. Então a gente tem o versículo 7, que é o versículo mencionado, que se inicia, que é iniciado com uma conjunção aditiva. É isso, jornalista? A jornalista está aqui, eu estou perguntando a jornalista só para implicar com ela. Sim. Não é isso? Então você tem um E aí. Esse E é a conjunção aditiva, é a conexão com o versículo anterior. A partir desta conexão, os queridos debatedores estão voltando os olhos para o versículo anterior. Então isso, ouvinte, ajuda a gente o seguinte, às vezes você grava um versículo. Que bom que você grava um versículo. Que Deus te abençoe. Grave muitos. Não tenha vergonha de dizer, eu só sabia o 7 de cor, o 6 eu não sabia. Continua sabendo o 7. Daqui a pouco você aprende o 6 e vamos aprender outros mais. Mas essa conexão aqui, ela tem que ser feita e já foi apontada. Então, vou por parte aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Certo? Sim. Até aí é impossível. É ou não é impossível? Como é que é? Não andar ansioso de coisa alguma? É como Cristo para aquela mulher, a mãe do menino que Jesus ressuscitou, lá da viúva de Naim, que diz para ela, não chores. Peraí, não é um enterro? Como é que não chora? Só porque ele estava sabendo uma coisa que ela não estava sabendo e a história vai sendo aberta. Mas aqui ele dá a resposta. Vejam se é isso aí. Ao invés de eu ficar ansioso, eu vou apresentar tudo. Tudo é tudo. Todas as coisas, o que me angustia, o que eu acho que não, aquele tema de ontem, o assunto de hoje, conhecido diante de Deus, as vossas petições. E aí o pastor Paulo fez um destaque, né? Ele falou sobre petição, o texto fala sobre petição, sobre oração e súplica e ações de graça. Eu pergunto a vocês, qual é o lugar das ações de graças na produção dessa paz? Aonde que essa ação de graças liga toda essa história, que aparentemente está fora do contexto? Se eu estou pedindo é porque eu não recebi ainda. Por que eu peço e já agradeço? Eu acredito que a paz não é da terra, JR. Se a gente for ter um processo sistemático de entender que a gente vai fazer alguma coisa para ter a paz, em última análise a gente está dizendo que nós estamos capacitados a gerar em nós mesmos um ambiente pacífico na nossa mentalidade, por exemplo, diante da morte, diante de uma enfermidade que não tem cura. A paz não é nossa. O texto está conduzindo a gente a ter uma vida relacional com Jesus. Pode ser curado, pode não ser curado, mas tem paz em todo o tempo. E a paz não vem de baixo, não vem de nós, vem dele. Eu acredito que o convite do texto, e eu quero explicar, amplificar e reverberar isso para todo mundo que está vendo, a gente que está ouvindo, meu irmão, se você está em momento de dificuldade, de aflição, sem esperança, isso é da vida. Até uma pergunta que ela faz aqui, a falta de paz é sinal da ausência de Deus? Não. A falta de paz não é sinal da ausência de Deus. Talvez a falta de paz signifique que você precisa conhecer mais a Deus. Porque ao se relacionar mais com Deus, a paz de Deus vai preencher você e a partir daí você vai viver a sua vida. Pastor Fábio, eu poderia complementar a sua bela informação dizendo o seguinte: existe a paz com Deus e a paz de Deus.
O Deus de paz é o Deus. Deus é paz. Mas existe a paz com Deus. A paz com Deus começa com relacionamento. No momento em que nós aceitamos a Jesus, nós também rompemos essa guerra, essa rebelião que tínhamos com ele. Passamos a viver em paz com ele. Isso significa dizer que essa paz, ela precisa ser acentuada, ela precisa ser amplificada, vou usar a tua expressão, trabalhada, para a gente ter uma paz tamanha que lá como escreve Paulo, regozijai-vos sempre no Senhor, no meio de uma situação que a gente só estaria reclamando, murmurando, pedindo advogado e outros apoios. E lá no meio daquela situação, ele chega para a igreja de Filipe e diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Todos nós sabemos como ele escreveu essa carta. Foi muito difícil. Isso é paz. Alguém uma vez definiu no Jornal do Brasil uma redação que foi premiada aí, uma das mais engraçadas do vestibular, dizendo o seguinte, que paz é você colocar um torcedor do Vasco no meio da torcida do Flamengo gritando gol. Eu gostaria de chamar aqui a atenção para um aspecto com relação a ações de graça, para o versículo sequente. A oração e a súplica, ela é um aspecto espiritual. A ação de graças é um aspecto prático. Mas no verso 8 a gente vê um exercício emocional também. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, nesse texto, nós podemos examinar essas três esferas. A esfera espiritual, a esfera emocional e a esfera prática. A esfera espiritual, e foi colocada de maneira divinamente como a primeira parte ser tratada, a súplica, oração, e aí a pessoa, a partir daí, ela precisa ter ações de graças, como quem tem agora, a partir de um novo discernimento, vai começar a agir diferente, tratando as coisas que não são como se já fossem, para que a gente possa pensar nas coisas que são do alto, para que o Deus de paz esteja sempre conosco. Muito bem, então nós temos aqui um consenso de que essa paz não é do homem, que essa paz é de Deus, essa paz pertence a Deus e ela só é experimentada na presença de Deus. Fora dessa presença de Deus não há paz. Então imagine que essa paz esteja dentro de uma casa. É preciso entrar dentro desta casa para experimentar essa paz. Agora eu vou para o processo reverso. Se essa paz estiver dentro da casa que somos nós vamos experimentar essa paz. Isso não quer dizer que nós não vamos enfrentar problemas. Me parece que é exatamente o oposto. Sem dúvida. Não é? Parece que é exatamente o oposto. Quer dizer, é exatamente porque nós vamos vivenciar momentos que não são bons, a ponto de termos que fazer petição, fazer oração, fazer súplica. Ninguém faz súplica se não estiver necessitando de alguma coisa extraordinária. É algo que indica uma busca real de Deus por eventualmente até um grande milagre, um livramento, uma ação do Senhor na nossa vida. E aí você vê que num contexto de luta, você tem a paz. A paz não depende de haver serenidade, tranquilidade e tal. Eu queria exemplificar isso, lembrando quando Cristo encontrou-se com seus discípulos, ou foi ao encontro dos seus discípulos depois da sua ressurreição. Quando ele entra na casa, os discípulos atordoados, amedrontados, portas trancadas, ele diz, paz seja convosco. Depois da saída de Cristo, os discípulos estavam em paz. Do lado de fora não tinha mudado nada. Do lado de fora continuava o perigo, a ameaça deles serem presos, deles serem mortos e até crucificados como Cristo foi. Do lado de fora. Mas do lado de dentro o assunto foi resolvido quando Jesus chegou e disse, paz seja convosco. Primeiro para quem estava lá e depois para aquele que faltou o culto. O irmão Tomé. Como é que Tomé falta aquele culto, pastor Paulo? Fala pra mim. Tem gente que perde aquele culto.
Mas Jesus foi misericordioso e deu a ele um novo culto, né? Deu a ele uma nova oportunidade. Particular, né? Essa paz que a gente encontra em Cristo, que ele levou para os discípulos e que do lado de fora não mudou nada, independentemente das circunstâncias, é uma paz completamente diferente. É uma paz que excede todo entendimento, né? Porque as circunstâncias às vezes são tão desfavoráveis e quem está de fora, que não usufrui dessa paz, não compreende. Como você consegue estar em paz diante do caos? E é por isso que a gente explicou aqui a diferença dessa paz para a paz que o mundo dá, que é passageira e que é só relacionada muitas vezes a um momento de bonança, a um momento de fartura. É fácil ter paz, né? E aí você citou essa passagem, eu lembrei, né, da passagem de Ana, quando entra no templo aflita, chorando, e dali ela já sai com um semblante diferente. A palavra diz que ela saiu com um semblante diferente. Ela não estava grávida, ela não estava com o filho no colo, o problema dela não tinha sido resolvido ainda, mas ao momento que ela se derramou ali diante do Senhor, né, o aspecto e o semblante dela já era diferente. Então a nossa atitude também influencia nessa paz, né? A gente manter a nossa mente firme, a gente demonstrar com as nossas atitudes no Deus que a gente crê, né, que se ele faz ou não, eu vou continuar, né, louvando e servindo a ele. Isso também reflete nessa paz que a gente usufrui. A Bíblia, a gente leu aqui, né, que é uma condição. A gente precisa estar aí. A paz de Deus, ela guarda os nossos pensamentos quando? Quando eu tomo certas posturas diante dele. Então, eu acho que esse aí é o grande segredo, né? Não é isolar, eu sirvo ao Senhor, vou usufruir, mas como? De que forma eu estou lidando diante das aflições desse mundo? Eu tenho realmente seguido o que a palavra nos ensina? Eu tenho me derramado em súplicas, em orações, colocando ali diante dele, né? Sendo grato pelo que eu tenho, porque, como a palavra diz, todas as coisas contribuem. Será que eu tenho essa fé de reconhecer que aquele momento de dificuldade que eu estou enfrentando vai refletir para ser bênção na minha vida de alguma forma, mesmo que eu não compreenda? Então, é essa certeza que faz a gente ter essa paz diante do caos que às vezes a gente enfrenta. É engraçado, né? A Evelyn estava falando e eu estava aqui refletindo, né? Não sei se você já percebeu, mas como é que é o enterro de crente? Enterro de crente tá todo mundo acabado por dentro, você tá angustiado, sofrendo, mas o pessoal canta e ora e alguns até saem do enterro e vão comer junto. Isso não é a ausência do problema, não é a ausência da dor, é que os olhos estão fitos em Jesus. Eu estava semana passada, enfim, a gente estava ouvindo o Paul Tripp e ele falou uma coisa que destruiu por dentro a minha vida. Ele falou, durante todo o tempo da nossa existência, e a gente, pastores, a gente lida com isso o tempo todo, a gente precisa estar olhando para Jesus e se permitir se maravilhar por ele. Se contemplar no processo de maravilhamento, porque se os nossos olhos não estiverem para ele, vão estar nos problemas. E o pastor Rolson falou algo incrível, é quando eu me relaciono com ele e sou revestido por ele, que aí estou apto a lutar e talvez ir para um processo, um atendimento clínico, passar por um processo com um psicólogo, porque estou olhando para ele. A revelação de Jesus não é que nós seremos libertos dos problemas dessa terra. Pelo contrário, que passaremos pelos problemas, até maiores, como o JR disse, na simples perspectiva de olhar para Jesus e de ser preenchido pela glória dele, pela paz dele, como disse aqui, para que eu possa então estar apto a viver todas as outras coisas. Adicionando um outro texto sobre o mesmo tema aos nossos debatedores, o texto de João 14, quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo, né? Ele começa falando, não se turbe o vosso coração, está falando sobre a sua morte, ele fala sobre a casa do Pai, depois ele vai falando sobre a questão do Espírito Santo, enfim, traz pra gente essa ideia. E aí a palavra do Senhor aqui a partir do versículo 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu consulto aos irmãos sobre esse assunto, primeiro,
Qual é o impacto do Espírito Santo para que haja paz na nossa vida? Qual é a ação do Espírito Santo? Até que ponto ele age? Até que ponto ele chega na nossa vida e nós experimentamos essa paz em fruto da sua ação? Segundo, se Jesus fala sobre minha paz vos dou e diz não vou lá dou como o mundo a dá, ele está dizendo que o mundo pode também produzir uma paz? Qual é a diferença entre a paz que Jesus dá e a paz que o mundo dá? Então, a primeira é a questão do Espírito Santo. Eu me sinto muito, muito feliz de ter esse tema aqui, porque como historiador, eu já fitei lá na paz de Jesus, que ele fala essa diferenciação, mas vamos primeiro lá para o Espírito Santo, que é essencial. O Espírito Santo é Deus em nós. Sendo Deus em nós, o Deus de paz que habita em nós vai produzir uma paz de dentro para fora. E aí a paz circunstancial, ela perde sentido para dar origem a uma paz contínua, uma paz sólida, uma onda dura. Uma onda que dura. E as circunstâncias que nos cercam, ela pode até nos abalar. Ter o Espírito Santo em nós não nos livra das contingências da vida, não nos livra dos problemas, não nos livra do sofrimento. Entretanto, o Espírito Santo em nós nos dá a esperança de um dia melhor, de um mundo melhor, de dias melhores. Com relação ao que Jesus coloca sobre a paz que ele dá e ele não dá como o mundo dá, é impossível que eu não pense na Pax Romana, o que estava em vigência nos tempos de Jesus. O que é a Pax Romana? É a paz que o Império Romano dizia que iria proporcionar. E essa paz era na espada, porque para o Império Romano, paz é ausência de conflito, ainda que todo mundo esteja angustiado, ainda que todo mundo esteja sofrendo, ainda que todo mundo esteja com o coração turbado. Para o mundo, para o Império Romano, paz é ausência de conflito. E a paz de Jesus é o oposto, é algo que vai na contramão disso. A paz de Jesus você permanecerá seguro em Deus, ainda que à sua volta você esteja em guerra. Por isso excede a todo entendimento, né? A todo entendimento, porque o entendimento humano, a paz é ausência de conflito, é ausência de problema, quando na verdade a paz de Jesus você pode estar cercado pelos seus inimigos, como lá no Antigo Testamento, você pode estar sem dinheiro, você pode estar vendo abrir o armário e perceber que não tem leite para o teu filho, mas no seu íntimo, no seu coração, você sabe que o Deus de paz, que o socorro bem presente na hora da angústia, que aquele que vela pelos seus filhos, ele se levantará em nosso favor e por isso nosso coração fica em paz. JR, eu gostei muito da expressão que o nosso colega colocou, da Pax Romana. E eu chamo isso de paz nacional, porque se você for classificar a paz à luz da Bíblia, você vai encontrar paz nacional, paz como saudação, paz como fruto do Espírito, paz com Deus, paz espiritual, paz relacional, enfim, paz impossível e paz que excede a todo entendimento, que é esse caso que estamos tratando hoje. Então, e ainda tem a questão da falsa paz, que há textos na Bíblia que apontam para isso. Por exemplo, capítulo 6, versículo 4 de Apocalipse, quando diz, foi tirado a paz. Se tirou a paz é porque não era verdadeira, porque a paz verdadeira Jesus nos deu e ninguém pode tirar essa paz verdadeira. O Espírito Santo atua para fazer lembrar o crente que Jesus salvou ele e deu a paz. Então ele faz lembrar todas as coisas. No momento de aflição, eu acredito que quando Paulo estava lá escrevendo essa carta aos Filipenses, num momento difícil, depois, obviamente, mas ele estava se lembrando, já estava entabulando isso na sua mente. Nós estamos aqui sofrendo pra caramba, experimentando uma coisa que nós nunca experimentamos, e aí estavam em paz. O que é essa paz que Jesus nos dá, que excede a todo entendimento? Ou seja, que vai além, que ultrapassa os limites da compreensão humana. É uma paz que faz você estar numa situação nova, que você não sabe como lidar, mas você experimenta aquilo com tranquilidade, porque o Espírito Santo vem e acalenta o seu coração, fazendo você lembrar que Jesus te deu essa paz, que você buscou essa paz, recebeu, e é interessante que essa paz,
é uma ação imediata de Deus, porque ele vai de imediato confrontar a ansiedade, a inquietude. E um dos resultados dessa paz, que excede a todo o entendimento, o primeiro é a quietude. E não é essa quietude natural de uma paz, de uma pax romana, porque a pax romana era uma paz provocada ou pensada em adquiri-la ou recebê-la pela imposição de uma espada. Isso aí, se você mudar o foco, Jesus falou assim, eu dou uma paz para o homem e não para a sociedade. Porque se o homem tiver paz, a sociedade terá paz. Amém. Então é preciso que essa paz seja interiorizada. Quando ela entra no coração do homem, ele vai ter essa paz. A paz que Jesus nos deu na salvação é a paz para ter relação com Deus. Agora, se temos relação com Deus, vamos ampliar, vou usar a expressão, amei essa expressão, amplificar, amplificar essa relação com Deus, conheçamos e procuramos conhecer mais até, para que essa paz então seja amplificada em nós, e a gente está vivendo uma situação extremamente difícil, como muitos estão agora, e dizer assim, tranquilamente, olha, vai dar tudo certo, eu vou resolver isso, mas você está em paz? Sim, porque Deus me deu essa paz, mas não é possível. A filosofia, a psicologia, a ciência do corpo, da alma, não pode entender isso. Sim, mas eu não preciso entender, porque o Espírito Santo me faz compreender. Então, milhares de pessoas que estão agora, que não buscaram essa paz sobrenatural, que excede ao entendimento, eu aconselho a buscar acreditando que vai receber, porque Deus dá imediatamente essa paz. Peça essa paz, vão receber e você vai ver que isso vai mudar a história e a vida de milhares e milhares de pessoas. Vou me permitir complementar o pastor Generoso, é quase que uma audácia, ele foi incrível no que ele colocou, mas eu queria pegar só esse gancho do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu me encontro com Cristo, o convencimento de que sou pecador acontece por causa do Espírito Santo. E é nesse momento que uma cultura dentro de mim cai por terra. Qual é a cultura? A cultura de que eu sou autossuficiente e que eu posso todas as coisas. Quando conheço Jesus e sou levado a Ele por intermédio do Espírito Santo, isso rasga a minha alma, eu me encontro de novo, eu me percebo fraco, impotente, incapaz, indo para o inferno, estendo a mão, Jesus pega a minha mão, me convida a caminhar com Ele, morrer e renascer. E nesse renascimento, a centralidade já não sou mais eu, mas é Ele. Então, no meio do problema, olho para Ele. Se eu não passei por esse processo, no meio do problema eu vou olhar para mim porque eu não morri. E aí vou buscar resolver um problema que não tem capacidade de resolver. Vou pirar, vou surtar. Só conhece Jesus, de fato, amplamente, quem morreu e ressuscitou para Ele. E aí confia nele, descansa nele e passa a vida inteira olhando para Ele. Sem essa construção, fica muito difícil perceber isso. Olha, muitas pessoas têm medo de voar, né? De avião, de preferência, né? Muitas pessoas têm medo. E eu queria utilizar essa expressão ou essa experiência que para muita gente é difícil, lembrando que algumas pessoas viajam, vão para vários lugares, e de vez em quando tem uma turbulência. E a turbulência no voo é alguma coisa que deixa o passageiro indefeso. O que o passageiro pode fazer? Entendeu? Ele pode o quê? Ficar de cócoras, ele pendura no maleiro, o que ele faz? Ele corre ali no corredor. A orientação para o passageiro é senta. E outra coisa, amarra o cinto de segurança tem que estar fechadinho ali, ou seja, o passageiro não pode fazer absolutamente nada quando estamos atravessando uma turbulência. É fato? Sim. Muito bem. Então imaginemos que nós estamos num voo e a turbulência está pegando fogo lá, o avião está chacoalhando, está todo mundo desesperado, mas tem um camarada tranquilo. Tranquilo. Está tão tranquilo que irrita os outros. Você sabe que acontece isso. Você sabe quando tá todo mundo tranquilo, tá todo mundo nervoso e alguém tá tranquilo, o pessoal nervoso briga com o cara que tá tranquilo. Mas tá parado, tá tranquilo, tá, não sei o quê. E aí vamos por hipótese. E alguém chega pra ele e diz, como é que você tá tão tranquilo? Isso é. Meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto. Quando a gente entende que papai é o piloto, amém, que ele tá conduzindo a nossa vida, nós vamos experimentar algo que outros ao nosso redor não experimentam e não entendem. Porque não tem explicação. Sim.
Cá entre nós, se o nosso irmão apóstolo Paulo, top do top, não conseguiu explicar, hein? Paulo tem duas coisas que ele não consegue, pelo menos duas coisas que ele não consegue explicar. Um é o amor e o outro é a paz. E aí, quando você compreende que ele não compreende, ele não explica, mas ele vive. Tem certas coisas que as pessoas precisam ver que você vive para elas tentarem de alguma forma explicar. Elas não vão conseguir. Autoajuda, tenta explicar. Olha, faça isso, medite nisso, faça aquilo e tal. Constrói uma paz, mas isso não é a paz de Deus. A paz de Deus vem de Deus. Então lembra, turbulência, todo mundo nervoso, você calmo. As pessoas dizem, como pode você ficar tão calmo assim? Aí você diz, papai é o piloto. Eu tô tranquilo. Você me permite fazer uma observação em relação a isso que você falou e consubstanciando com outro texto bíblico que está em Atos capítulo 27, quando Paulo ia para Roma e houve aquele naufrágio, no capítulo 27, versículo 20, ele diz assim, perdemos a esperança de nos salvar. Olha só, o apóstolo Paulo, possivelmente Lucas, né? Perdemos a esperança de nos salvar, o versículo 20. Mas o que ele faz? Naquela mesma noite, eu acredito, ele foi falar com Deus. E Deus disse para ele, olha, Paulo, nenhuma alma perecerá. Pronto, aquilo foi o suficiente para Paulo. Então, em dado momento, os marinheiros puxaram lá a âncora, ou lançaram, e viram que havia barulhos de ondas, e acharam que estavam chegando próximo à terra, não é isso? E naquele momento, eles correram, puxaram o batel pelas cordas, e falaram, vamos descer do barco, porque o barco vai afundar. E Paulo já sabia que o barco ia afundar, todo mundo sabia. Então, naquele momento, quando eles tentaram cortar as cordas, a palavra que Paulo veio e disse para eles, senhores, se tentarem se salvar, morrerão. Olha que contrassenso o camarada, o barco está indo a pique, tem um barquinho pequeno que é o batel para escapar, Paulo chega para ele com confiança e diz, não tente escapar, não tente se salvar que morrerão. Sabe o que os caras fizeram? Cortaram as cordas do barco, abriram mão do batel, do barco pequeno para se salvar e permaneceram no barco. Sabe o que é paz? É você permanecer no barco que está indo a fundo, mas você sabe que Deus vai resgatar você. JR, tem uma... Eu chamo isso aí de um segredo que Deus contou para Paulo e não contou para os outros. Exatamente. E disse para Paulo, conta para os outros. Tem segredo que ele não conta. Tem segredo que Deus falou para o pastor, pode ficar tranquilo, eu tô com você. Aí ele diz lá, o anjo veio até mim, esteve comigo, me disse isso, ele pôde compartilhar. Um segredo. Tem hora na nossa vida que a gente tem que atravessar o vale, ou o voo, ou o mar revolto e experimentar esse segredo de Deus na nossa vida. Boa palavra, quero convidar você a compartilhar com os nossos queridos e amados ouvintes e você com seus amigos nas suas redes sociais essa live, porque ela traz aqui elementos muito pertinentes para hoje, no dia de hoje. E algumas pessoas vão precisar ouvir essa palavra amanhã, ver essa palavra e ouvir amanhã. Você nunca sabe quando a pessoa precisa ouvir, mas você sabe que Deus sabe. Então compartilha para abençoar a vida de mais pessoas. Eu quero agradecer a sua audiência aqui nessa live de abertura, desejando a você um dia muito feliz na presença de Deus, e nós continuamos aqui na nossa 93 FM transmitindo o nosso Debate 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Ô Marcela Bastos, e a Midian Lima, hein? Conta pra mim. Pois é, a Midian Lima tá aí com o desafio que você enviou para ela, dela cantar uma canção que você escreveu, e nós estamos aguardando a manifestação da Midian. Mas por que foi? Por que eu passei isso para ela? O ouvinte não acompanhou ontem, não tá sabendo. Por que eu passei essa missão para ela? Solta o áudio que o ouvinte vai saber. Tá aí não? Não. Tá aí não? Por quê? Ontem a Midian mandou pra gente um áudio, porque quem acompanha a gente sabe que o JR implica bastante com a pessoa da minha pessoa. E aí a Midian se levantou em defesa da pessoa da minha pessoa, mandou pra cá um áudio, e aí o JR disse que a partir de então ele deixaria de implicar comigo, mas passaria a implicar com ela. E uma dessas implicâncias é que ele fez uma letra, eu não li a letra, não sei. Só ela leu. Sei nem do que se trata essa letra,
E aí ele enviou pra ela. Mas uma pedindo letra pra ela bíblica, cantar. uma letra espiritual. Óbvio, né? Não ia imaginar nada diferente Pelo amor de Deus, do jeito que você falou aí. Pelo amor de Deus, né? Não, eu já fiz letra que não estava na Bíblia. Né? Porque panelinha. eu achei que sabia. A da panelinha não está na Bíblia, sim. Sabia. Mas tem uma essência, né? Cuidado, meu irmão, com a panelinha. Então. Não é bíblico assim, mas tem essência, né? De relacionamento, e aí, comunhão. nós estamos aguardando. Mas essa não. Essa tem profunda não sei, mas tem outro viés. Essa pelo visto então, Evelyn? Não, porque eu faço assim, de acordo, né? De acordo. Meu Deus, vamos aguardar. Mas ela te deu alguma notícia ou não? Ainda não. Então, a Midian Lima. Secreto, bem no a secreto, Midian Lima, e eu alguma estou coisa. cumprindo a minha palavra. Não vou implicar com a Marcela, vou implicar com a Midian. É o que eu combinei ontem. Mas o que? Ela cantar essa música? Essa canção. Ela tem que fazer a música. Eu fiz a letra. Você fez Ele fez a Fiz letra. a letra. Ela tem que musicar. Midian é top. Eu vou entrar no quarto, orar e fazer a música. O Eliel canta alguma coisa, não? Não, ele O marido prega, dela? né? Ele prega. Ele não canta nada? Não. Até onde eu sei. Você tá menosprezando o pastor. Não, Você tá subestimando o pastor. O pastor Eliel. Eu acho que ele. Eu acho mais. Você acha até que a Raquel eu acho que ele canta um pouquinho. Eu acho que ele canta e dança. O Eliel, eu não sei. Aí é com você, né? Eu acho. Eliel. Aliás, hoje é aniversário dele. Parabéns, pastor. Deus te abençoe. Olha só. Eu não sabia. Eu não sabia. Então hoje ele vai cantar e dançar, porque é aniversário dele. Vai cantar parabéns. Mas eu acho que ele canta e dança. Bom, estamos aguardando, né? Vamos aguardar. Muito bem, são 11h43, nós estamos falando sobre paz, estamos falando sobre Bíblia, né? Você deve ter recebido no seu grupo de WhatsApp aí, num dos seus grupos, eu recebi vários grupos de WhatsApp, mas está aí nos veículos de comunicação também, então aí você pode acompanhar a briga entre dois pastores. A mídia, e aí eu vou dizer aqui, porque eu também sou mídia aqui, né? Somos aqui mídia. Está divulgando que a briga foi por causa de uma questão bíblica. Eu particularmente duvido. Eu tenho o direito de dizer assim, não foi isso. Não, vem cá, quem escreveu Hebreus? Foi Paulo, foi João, vou te matar, porque quem escreveu foi Paulo. Não, foi João. O pastor Paulo agora acabou de dizer, Atos Apóstolos, capítulo 27, tal, não sei o que, Paulo, não sei o que, possivelmente Lucas. Alguém vai dizer, não foi Lucas, ali quem escreveu foi fulano de tal. Eles vão brigar por causa disso? Não, eu acho muito difícil. A briga tem outros motivos e pode ter tido como vocês pegaram versículos anteriores para explicar o contexto, episódios anteriores para chegar naquele ponto. O fato é que a polícia está investigando, o pastor foi morto, então você tem um assassino e um assassinado. O assassinado, ele foi assassinado com peixeira, porque é um instrumento comum no Nordeste, e nós estamos falando aqui de Pernambuco, Timbaúba, certo? Onde esse episódio aconteceu. Marcela, conte para os nossos ouvintes quais são as informações que nós temos até agora. Você que fez uma pesquisa ampla em várias fontes para trazer uma síntese para o nosso ouvinte. Pois é, as primeiras notícias que davam conta do noticiário lá em Pernambuco, eles contavam que essa discussão foi gerada em um quarto atrás da igreja, onde os dois pastores ficavam. Já nas notícias mais... Deixa eu dar um parênteses aqui, isso é comum. Só para explicar para quem não é crente, que é o seguinte, às vezes a igreja tem um quartinho lá atrás. E aí fica lá, a gente chama de quarto de Eliseu, às vezes não tem aquilo tudo, tal, não sei o quê, mas é bom. E aí é comum, às vezes ter 3 camas, 4 camas, beliche, entendeu? Pra pessoa dormir. Então você não já vai pensando mal, não. É porque isso é comum em muitas igrejas. Sim. E já notícias mais recentes, já a partir de ontem até a gente aqui deu no nosso site da rádio, e já dão conta de que haveria tido um culto pela manhã e após esse culto, enquanto eles tomavam café juntos, surgiu a discussão na parte de trás da igreja. Bom, outros já estão falando que foi 5 horas da tarde que o bicho pegou. 5 horas da manhã, enfim, que levaram 5 da tarde. Então, as informações estão desencontradas. O fato é que ele desferiu essas facadas no pastor. Eles começaram a discutir na igreja. O assassinado correu. Ele o cara foi atrás com a peixeira.
ele estava armado de 2 peixeiras, esfaqueou, e depois dele caído, ele ainda teria pego um pedregulho, que não era uma pedra qualquer, pedra, né, considerável, e, enfim, batido na cabeça dele. E aí ele fugiu, e a polícia conseguiu pegá-lo na casa de uma irmã, nas proximidades, uma irmã ali da igreja, e aí ele foi levado. Segundo ele, aos policiais, ele disse que não consegue se lembrar qual foi a razão, qual foi a questão bíblica que eles entraram em desacordo, e ele só disse que sentiu no coração muita vontade de matar o outro pastor. E aí, debatedores, eu quero ouvi-los sobre esse assunto. É o tema que está aí na nossa pauta, estamos conectados ao tema que discutimos anteriormente, eu quero ouvir a opinião de vocês. Dificilmente tragédias vão começar com grandes coisas. Na maioria das vezes, para não generalizar, grandes tragédias começam a acontecer com a inobservância de pequenas coisas. Se esses irmãos tivessem tido a preocupação de viverem o evangelho, dificilmente chegaria aqui, porque no evangelho está escrito que você não deve dormir aborrecido com outro, não se ponha o sol sobre sua ira. No evangelho está escrito que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vá até ele e acerte as pendências que se tem. O problema todo é que o ser humano, na maioria das vezes, acaba guardando coisas que não podem serem guardadas no coração. São lixo, amargura. E aí, quando essa pessoa ela vai dormir aborrecida por uma questão que não foi resolvida, essa raiva, esse ódio, acaba se enraizando dentro da pessoa como uma raiz de amargura até a parte mais íntima do ser. E você não consegue dar conta da onde essa raiz conseguiu penetrar. Uma atitude como essa, sem dúvida alguma, e aí eu concordo contigo, JR, não pode ser explicado pelo viés de uma discordância. Porque a atitude homicida, a questão não foi apenas ser homicida, ele foi homicida de maneira cruel. Ele foi homicida, mas ele não quis apenas matar, ele quis destruir o corpo. Esse ato de pegar um pedregulho e lançar sobre a cabeça do outro, quando o outro ele já está no chão ensanguentado, isso daí aponta para um ódio desmedido que na psicologia a gente chama isso de sequestro da amígdala. Esse sujeito ele estava completamente fora de si, mas para chegar a esse ponto ele não observou mecanismos e ferramentas que o evangelho nos proporciona para resolver essas situações. E aí a gente pode colocar a questão da espiritualidade, a gente pode colocar várias questões sobre isso aí. Entretanto, nós nunca poderemos tirar a responsabilidade dessa pessoa, porque a lei da responsabilidade é maior do que qualquer outra lei que foi colocada por Deus. A gente vê aí nesse caso essa questão da intolerância muito forte, né? Hoje em dia a gente vê muitas matérias falando sobre isso, intolerância religiosa, as pessoas não aceitam posicionamento contrário, e a gente vê aí uma questão, teoricamente, né, de uma discussão bíblica ali, ser finalizada dessa forma tão drástica. E eu acho que isso fica uma reflexão, porque às vezes a gente é chocante, obviamente, mas da gente se autoconhecer, porque tem pessoas que sabem que tem dentro de si essa questão muito forte de ir até o fim, de ganhar uma discussão, e às vezes eu tenho um lema que eu acho assim, é melhor ter paz do que razão. Sim. Né? Então, às vezes, a gente precisa, assim, não vai dar para ter as duas coisas, você vai ter que optar em escolher, você vai querer mesmo ir até o fim, ficar com a razão e sacrificar a tua paz? Não vale a pena, é um preço muito caro a ser pago. Então, eu acho que a gente precisa se conhecer para saber os nossos limites. Então, se essa discussão, lógico, não estou dizendo que toda discussão vai se concretizar, Deus me livre dessa forma, mas a gente, às vezes, se desgasta muito em questões que não vão acrescentar em nada. Então, a gente precisa ter essa análise e quando perceber que algo está saindo ali do controle, meu irmão, sabe? Chega, não quero discutir mais sobre isso, vamos falar de outra coisa, encerra o assunto, porque isso não vai terminar bem. Biblicamente, não é qualquer pessoa que está habilitado para ser pastor.
né? Existem cartas que falam sobre isso, existem prerrogativas que, se ele não consegue alcançá-las, ele não está habilitado para ser. É óbvio que aí ele vai ser acompanhado por um conselho maior, enfim, mas fato é que não é qualquer pessoa que, querendo, pode ser. Por quê? Porque, uma vez pastor, ele tem um testemunho que precisa ser atestado, e o que aconteceu aqui, em última análise, é que essa postura, de alguma forma, atravessou, confrontou todos os conceitos bíblicos de Paulo e tudo mais. Precisa pagar pelo crime, precisa ser preso, enfim, a justiça vai seguir com todos os trâmites, errou profundamente e de alguma forma gerou um mau testemunho. Agora, uma coisa a gente não pode desconsiderar, e é esse ponto que eu quero tratar aqui, né? É que pastor é gente. Sim. Como a gente tem visto aí em alguns casos, pastores, por exemplo, que tiraram suas próprias vidas. Pastor é gente. Pastor pode ter depressão. Pastor pode ficar doente. Pastor pode ter câncer e morrer. Pode acontecer. O pastor não é um ser alado. O pastor é gente que lida com gente. Olha que coisa incrível. É evidente que o erro desse pastor aqui, que eu nem sei se posso chamá-lo assim, é evidente que o erro desse pastor está evidente na sociedade. E tem que pagar pelo crime que cometeu, porque assim como tem advogado ruim, assim como tem médico ruim, tem pastor ruim que chegou à última análise. Agora, a gente não pode generalizar. E a comunicação, de uma forma geral, hoje, nesse tempo que a gente vive, curte muito fazer isso. Então precisamos compreender que pastor é gente. O que aconteceu aqui foi um cara que, de cabeça quente, fez alguma coisa e depois ele entende que voltou à sanidade. E aí o que eu fiz? É aquele cara que, por exemplo, bate... Enfim, isso não se justifica em hipótese nenhuma. Mas ele bateu na mulher. Muitos casos ele não queria bater na mulher, mas ele perdeu o controle sobre si, o que fere a própria escritura, e em algum momento ele retorna à sua sanidade. Pastor erra, gente. Pastor falha. E na falha desse aqui, publicamente, moralmente, diante da justiça, precisa pagar. Mas a gente não pode generalizar. JR, é um caso bastante, vou dizer, emblemático, porque a sociedade vai pegar esse caso e transformá-lo numa regra e achar que isso é uma situação comum. Se a gente olhar sob a perspectiva humana, o caso desse pastor, a gente primeiro tira o título e vamos dizer assim, um homem matou um homem. A Bíblia começa assim: Caim matou Abel. E por sinal, dizem que foi com uma pedra, né? Então, nesse sentido, esse homem, além de desferir as facadas, ainda pegou uma pedra para consumar. Então, o crime que ele cometeu, primeiro, é humano. Qualquer pessoa pode fazer isso. A grande questão é que, nesse momento em que ele estava discutindo, Satanás se valeu dessa brecha. A gente, às vezes, dá brecha. Quando Jesus ora lá no Getsemane, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu costumo sempre orientar as pessoas: nunca ore apenas pedindo para Deus te livrar da tentação, mas ore para Deus te livrar do mal. Porque o mal é a figura, é a pessoa de Satanás. E quando a gente ora pedindo: Senhor, livra-nos do mal, está livrando de Satanás. E livra-nos da tentação, da ação de Satanás. Nesse caso, os pastores, não vigiando, permitiu que Satanás entrasse no coração desse, que por sua vez, e não posso atribuir exclusivamente ao fato dele ser um homem, porque se ele, e falamos hoje sobre paz, então ele não tem a paz de Deus. Se ele tinha a paz de Deus, como ele vai desferir um golpe mortal no companheiro de ministério? Então, primeiro, houve uma ação diabólica ali, com certeza que houve. Segundo, houve uma ação humana também, que é a ira, o ódio, porque ele não concordou com o outro, então desferiu as facadas. E ainda para mostrar que ele estava, de uma certa forma, dominado por um espírito maligno, ele foi lá, pega uma pedra e lança. Porque como se ele foi um acidente, matou, deu um tiro e depois se arrependeu. Mas não, ele ainda vai lá, quer dizer, ato subsequente, pega uma pedra e ainda consuma, o que indica que ele estava fora de si. Se ele estava fora de si, alguém estava no coração dele, que o Espírito Santo jamais faria uma ação dessa. Quer dizer, no momento que ele não vigia, dá-lo a Satanás, Satanás então faz esse mal,
que vai trazer prejuízo para o reino. Ação de Satanás. Quando Satanás usou Caim para matar Abel, é a mesma coisa hoje, não tem diferença nenhuma, é o irmão matando o irmão. E isso, inclusive, é bíblico, né? Independente de Jesus citar isso lá em Mateus, capítulo de número 24, apesar dele citar isso não é regra, é anormal, mas você vê que pastores mataram esposas e pastores se mataram. Então, sempre haverá uma ação do mal, que é de Satanás, para tentar consumar um fato que vai trazer escândalo, que vai trazer insegurança e que vai trazer desestabilidade para o reino. Eu queria lembrar aos nossos ouvintes, não embarquem em tudo que vocês leem de cara. Tenham cuidado, porque nem sempre aquilo é checado na origem, mas é multiplicado de uma forma impressionante, porque interessa. Não se justifica esse episódio, um episódio muito triste. Eu estou pensando na igreja. Meu Deus. Nas pessoas da comunidade, na vizinhança, nos familiares de ambos. De ambos. Que momento sofrido é esse, minha gente? Nós vamos orar por esse tema. E é necessário que todos nós tenhamos cuidado. Agressão não é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é a paz. A agressão é algo que vem da nossa carne. A carne produz agressividade e o inimigo se aproveita exatamente disso como um ponto fraco que uma pessoa tem. Então tem pessoas que são muito rixosas, são muito iracundas, e aqui é muito é excessiva essa palavra, são iracundas, né? E rixosas, irascíveis, pessoas que conseguem alimentar uma ira durante longos anos e que de momento para o outro isso explode, é um vulcão em plena erupção, é um perigo isso. Converse com as pessoas, dialoguem com as pessoas, busquem a paz com as pessoas. Um outro elemento que pode estar aqui inserido nisso, a não utilização, o não acompanhamento médico por um problema psiquiátrico, o uso de drogas. Então são elementos que a gente não tem, porque a imprensa lá é reduzida, a gente não tem essa informação de pronto aqui. Eu gostaria de trazer para os nossos ouvintes mais informações sobre esse assunto, mas é um tema que está ali restrito a essa cidade, tem 50 mil habitantes, 50.900 habitantes. Então é uma cidade pequena e que traz aqui esse momento de dor e que a gente precisa compartilhar com eles essa dor, porque nós nos alegramos com os que se alegram e nós choramos com os que choram. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Quero agradecer aqui os nossos queridos debatedores, participantes do nosso programa de hoje. Pastor Fábio, obrigado, um abraço. Obrigado, J.R., todo mundo que acompanhou a gente. Deus abençoe, que você tenha um fim de semana cheio da presença de Jesus. Um beijo pra minha igreja aqui da Onda Dura, no estado do Rio. Muito obrigado, querido pastor Rodson Bulê, um abraço, meu irmão. Obrigado, J.R., obrigado a todos. Quero mandar um beijo especial lá pra comunidade evangélica de Mesquita, cujo pastor presidente é o pastor Silfarney e pastora Patrícia Marques. Mandar também um abraço especial pro meu amigão que tá me acompanhando aqui hoje, Júnior Melo, e pra minha família linda. Um abraço a todos. Maravilha, deixa eu mandar um abraço também aqui, o Marcela Bastos, para Carmen Miranda. Isso, Carmen Miranda, é tia Carmen que fala? É. Então vamos nos unir aqui ao time da tia Carmen. Cabe mais um aí, tia Carmen? Pergunta aí, sobrinho tia mais Carmen. novo, um sobrinho mais novo. Ela é mãe da Patrícia e faz hoje aniversário. Hoje é aniversário da Carmen Miranda. Isso aí. Ei, tia Carmen, nota 10. Eu tenho a impressão que tia Carmen deve fazer um brigadeiro sensacional. Eu acho que faz, mas como eu nunca experimentei, não posso afirmar. Eveline Ventura, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, foi um prazer estar aqui mais uma vez. Quero mandar um beijo especial para Ana Paula, lá da congregação lá na Vila Hípica. Ela está me ouvindo aí, mandou uma mensagem. Estive lá ministrando na igreja dela. E mandar um beijo especial pro meu marido, Alessandro, pros meus filhos, o Aaron e a Sofia, pra minha mãe, Áurea, que tá ouvindo, e pra Silvana, que tá me dando uma força lá com as crianças. Maravilha. Pastor Paulo Afonso Generoso, um abraço, meu irmão. Um abraço para você também, JR. É uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã e quero mandar um abraço para a Assembleia de Deus Betel, ali em São Gonçalo, e convidar todo o pessoal aí da região para estarem conosco domingo na Escola Bíblica Dominical,
que começa rigorosamente às 9 horas e termina pontualmente às 10h30. É isso aí. Muito bem. E o estudo de domingo, Jorge, será sobre o governo de Deus sobre a família. Um estudo muito importante para esses tipos de problema que estamos vivendo. Eu acho interessante que às vezes a pessoa é convidada para ir à igreja, a pessoa pergunta assim, que hora que acaba? As pessoas são curiosas para saber a hora que acaba, né? Que hora que acaba? Nem sempre é que hora que começa. Na hora que começa, essa pessoa não chegou, mas na hora que acaba, então essa informação é preciosa. Hora que começa e hora que acaba, essa pontualidade. É isso aí. Tem que ser, não é chatíssimo, não. É organizado. Eu começo 17h58. É assim que é bom. Pontualmente, 17h58, todos os domingos. O Congresso Nosso de Mulheres terminou 8h20 da noite. 8h20. Eu desafio o Brasil, se alguém terminou antes de 8h20. Polêmica! Desafio o Brasil. O senhor me lembrou aquele 8h20 terminou o Congresso. Pregador que chegou na nossa igreja e perguntou assim, opa, pastor, quanto tempo eu tenho de mensagem? O pastor falou, meu querido, quanto tempo você quiser, você fica à vontade, mas 8 horas o pessoal já vai embora. Você fica à vontade. Marcela Bastos, e aí, Marcela, conta pra gente. Vamos dar parabéns hoje, porque é aniversário do pastor Kleber Tadeu, que é da Igreja Marchando com Cristo em Itaboraí. Também é aniversário do pastor Miguel Elias, da Igreja Presbiteriana do Paraíso, em São Gonçalo. E do reverendo Luciano, que é da Igreja Evangélica Congregacional em Barra do Piraí. Hoje é aniversário de 21 anos da primeira Igreja Batista da Caroba, lá em Campo Grande. E amanhã, sábado, é aniversário do pastor Alexandre Lima, da primeira Igreja Batista em Nova Esperança. Muito bem, Marcela Bastos, vamos orar juntos aqui, minha gente, por esses temas que foram aqui apresentados com muito carinho, gratidão aos nossos queridos e amados ouvintes. E aí, dentro da nossa campanha mundial de oração que nós iniciamos ontem, o tema de hoje é justiça social. Vamos inserir esse tema nas nossas orações, justiça social. Que Deus te dê um fim de semana muito abençoado, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de toda essa semana aqui no Debate 93 e a todos nós da Rádio 93 FM. Domingão na casa do Senhor, não perca a oportunidade de estar inserido nesse ambiente de fé, de comunidade, de oração, de comunhão. Perfeição não há, nem lá e nem aqui. Aqui é dentro de nós. Se não há aqui, como é que eu vou esperar que haja lá, né? Não tem como. Então, nem aqui, nem lá a perfeição, mas nós vamos adorar aquele que é perfeito e vamos buscá-lo de verdade, de coração. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo dia de hoje. Eu peço pelo pastor, agradeço ao Senhor pelo aniversário do pastor Kleber, do pastor Miguel, do reverendo Luciano, da igreja, primeira Igreja Batista da Caroba em Campo Grande, dos pastores que estarão aniversariando amanhã, o pastor Alexandre, e que o Senhor tome todos os aniversariantes em tuas mãos, Pai. Pedimos sobretudo, Senhor Deus, para essa igreja que está passando por esse trauma lá em Pernambuco, Pai. Tem misericórdia desse povo, Senhor. Falamos hoje aqui em paz, que de alguma maneira, Pai, no meio desse caos, no meio desse problema, no meio dessa tragédia, a tua igreja seja conservada em paz. Tome, Senhor Deus, cada um dos membros, e não apenas os membros, Pai. É uma cidade pequena, 50 mil habitantes, Pai. Que cada habitante dessa cidade seja alcançado pela tua paz, pelo teu reino, pelo teu evangelho. Tome, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão com o coração enlutado. Que essa paz, que excede todo o entendimento, possa inundar, encher o coração daqueles que perderam algum ente querido, Senhor Deus. Nós cremos na tua paz, no teu poder, na tua misericórdia, não só hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.